crianças, vamos conhecer um pouco sobre as plantas. Todas as plantas estão adaptadas aos meios em que vivem. Os cactos vivem em ambientes que falta água. Suas folhas são transformadas em espinhos, assim não perdem água. Algumas plantas vivem em solo lodoso e ficam com as raízes aéreas, melhorando a fixação, como as árvores nos mangues. Plantas de folhas grandes são próprias de clima úmido e de regiões chuvosas, como é o caso da bananeira. Nas regiões chuvosas apresenta uma atmosfera com uma umidade bastante alta. Grande parte da chuva volta para o ar. Nesses ambientes possuem folhas bem desenvolvidas. Existe uma infinidade de árvores e plantas da Mata Atlântica, como os ipês, e as bromélias, que são as plantas epífitas. O que são plantas epífitas? São plantas que necessitam da árvore para sobreviver, mas não prejudicam os hospedeiros. Quando as plantas prejudicam os hospedeiros, elas são chamadas de parasitas, né? Muito bem, Florestan. As plantas obtêm a sua energia através da fotossíntese. A fotossíntese é um dos mais importantes fenômenos da biologia e tem importância não só para as plantas, mas também para todos os seres vivos. Com água e energia solar, as plantas retiram constantemente dióxido de carbono e devolvem oxigênio livre, garantindo a nossa respiração. Vejam essa experiência. Coloque uma folha num copo com álcool e em pouco tempo vocês vão ver que toda a cor da folha sairá no álcool. Essa é a clorofila das folhas. Cultivar uma planta sem conhecer o seu corpo é o mesmo que tentar chegar a algum lugar sem conhecer o caminho. Pode dar certo ou não. A planta ser viva assim como o homem, a planta é dividida em partes, com funções definidas, que devem ser muito bem cuidadas. A planta é composta de raiz, caule, folha, flor, fruto e semente. A raiz é a parte responsável pela alimentação. É através da raiz que a planta absorve água, sais minerais e conduz matéria orgânica até o caule. Ela funciona também como despensa, guardando reservas de nutrientes. O caule é a espinha dorsal da planta, mantendo-a ereta. O caule tem várias denominações. Nas árvores chama-se tronco, haste nas plantas rasteiras e tenras, estipe nos coqueiros e palmeiras, e como, quando dividido em nós e entre nós. O caule pode ainda ser chamado de estolão, nas suculentas e trepadeiras, e quando modificado é conhecido como rizoma, bulbo, gavinha ou espinho. As folhas são responsáveis pela fotossíntese, respiração e transpiração, funções primordiais de um ser vivo do reino vegetal. Geralmente são constituídas de lâminas e pecíolos, cabinho que a une ao caule. Representam-se de várias formas, lineares, oblíquas ou lanceoladas. Quando uma flor desabrocha, significa que está pronta para reproduzir-se. Com a parte masculina e a feminina perfeitamente estruturadas, os agentes da natureza conseguem depositar o pólen no estigma, fecundando o óvulo e o ovário. Quando a planta dá uma flor, está em sua fase mais crítica, pois direciona toda a energia a essa atividade. O fruto é o ovário fecundado que se incumbe de proteger a maior riqueza de uma planta, a semente, guardando-a em seu interior. Homens e animais que se alimentam dele transportam sementes para os outros locais, ampliando a proliferação das espécies. Minha avó faz um chá de plantas que cura resfriado. Bia, os remédios basicamente são feitos de plantas. A maioria das plantas são medicinais. As plantas medicinais são plantas que contêm substâncias bioativas. Muitas dessas plantas são venenosas ou tóxicas, devendo ser usadas em doses muito pequenas para terem o efeito desejado. Na realidade, toda planta, mesmo alimentícia, pode ser potencialmente tóxica dependendo da dosagem. Existe um grande número de plantas medicinais em todo o mundo, usadas desde os tempos pré-históricos na medicina popular por diversos povos. As plantas medicinais são utilizadas na medicina atual, fitoterapia, em diversos países, incluindo o Brasil. Vocês querem um chazinho de folha de maracujá?
Olá, segundo ano, tudo bem? Antes da gente começar o nosso conteúdo de hoje, vamos montar a nossa árvore para a gente poder lembrar de todas as partes que uma planta pode ter? Então, vamos começar. A primeira parte que nós vamos encontrar na planta é a sua raiz, certo? Principalmente se ela for uma planta terrestre, essa raiz terá a função de prender a planta no solo. E através da raiz é onde a planta vai começar a crescer, pois a raiz vai pegar todos os nutrientes que ela precisa para poder começar a se desenvolver. A partir de então, quando ela vai crescendo, ela vai aparecendo o seu caule. Olha o caule aqui. O caule terá a função de sustentar toda a planta em si. Quando ela estiver toda formada, bonita, com as suas folhas, as suas flores, seus frutos, o caule terá essa função de sustentar toda a planta e de levar para a planta também esses nutrientes que a raiz pegou, certo? Quando o caule vai crescendo, irão aparecendo as folhas. Olha aqui. Irão aparecendo as folhas e essas folhas podem ter diversos tamanhos, ok? Geralmente elas são bem verdinhas assim. E as folhas têm a seguinte função, a função de realizar a fotossíntese, que é a produção do alimento da planta, ok? Depois que as folhas estão bem verdinhas e crescidas, irão aparecer as flores. Isso mesmo. As flores serão responsáveis pela reprodução de outras flores. E a partir das flores irão aparecer os frutos. Olha, os frutos. Certo? Os frutos, eles exercem as seguintes funções. Primeiro, nos dar o alimento, nos dar o que comer. O fruto serve para o ser humano de alimento. E na função da árvore, então os frutos terão duas funções. A primeira, servir de alimentação. Isso mesmo, ele é um alimento, onde nós seres humanos pegamos para comer. E a sua função dentro da planta, na sua função na planta, é de proteger a semente, onde a semente terá a função de ser responsável para replantar uma outra planta, dar origem a uma outra planta, certo? Então, agora que nós já vimos toda a planta crescendo, todas as suas partes, todas as suas funções, hoje nós vamos ver qual parte da planta nós podemos comer. Vamos lá? Vamos aprender que parte da planta nós comemos? Então, vamos lá, segundo ano. Agora nós vamos entrar no conteúdo de hoje. Qual parte da planta nós comemos? Isso mesmo, aqui a tia trouxe todas as partes da planta, ó, raiz, caule, as folhas, as flores, os frutos e as sementes. A partir daí, a tia trouxe aqui do outro lado vários elementos. Eu trouxe o alface, a cenoura, a maçã, o palmito, o arroz e a couve-flor. Será que nós comemos todas as partes da planta ou comemos somente algumas, como nós conhecemos os frutos? Então agora nós vamos descobrir essa parte muito importante da ciência, onde ela mostra que a planta serve de alimentação para o ser humano em toda a sua parte. Isso mesmo, segundo ano, nós comemos todas as partes de uma planta. Então agora nós vamos descobrir o que a gente come que a gente não sabia qual era a parte da planta. Então vamos lá. Eu tenho aqui a maçã. A maçã é bem facinho de descobrir, né? A maçã é um fruto, certo? Agora eu tenho aqui o alface. O alface é somente verdinho, ele vem de um em um. O que a gente come? O alface é qual parte da planta? Quem sabe me dizer? O alface é a parte da folha, certo? O alface é uma folha, é a parte da planta que nós comemos. Agora eu tenho aqui a couve-flor. Já dei até a dica para vocês, né? A couve-flor é a flor, é a parte da flor da planta que nós comemos.
Agora eu tenho mais coisinhas aqui pra gente descobrir. Eu tenho o arroz. Que parte da planta é o arroz? Quem sabe me dizer? O arroz é uma semente. Muito bem, quem soube responder certinho. Agora eu tenho a cenoura e o palmito. Quais são as partes da planta que sobraram? Sobraram a raiz e o caule. Vocês sabiam que quando a gente come a cenoura, nós estamos comendo uma raiz de uma planta? Isso mesmo, ela fica lá dentro da terra e quando ela é puxada, aí ela sai para poder servir de alimentação pra gente. Então nós comemos a cenoura, nós comemos a raiz de uma planta. E o palmito é o caule. Viu que legal o segundo ano? Então agora a gente já descobriu que a planta é de extrema importância para a vida do ser humano, pois a partir dela nós podemos nos alimentar de todas as suas partes. Como nós vimos, nós comemos a raiz, nós comemos o caule, nós comemos as folhas, as flores, os frutos e as sementes. Façam todos os exercícios, hein? Até a próxima! Pegue uma sementinha e faça um buraquinho no jardim. Pegue um regador com água e molhe a sementinha assim. Chua, chua! Todo dia de manhã vai lá no jardim para ver uma plantinha bonita e verdinha vai começar a nascer. Rega, rega, pra sua plantinha uma árvore ser. Rega, rega, e o nosso planeta proteger. Rega, rega, pra sua plantinha uma árvore ser. Rega, rega, e o nosso planeta proteger. Árvore também tem vida e ajuda a gente a viver. Ela dá flores e frutas gostosas, é só colher e comer. Nham, nham. Regue sempre sua árvore, pra ela ser forte cada vez maior. Árvore acaba com a poluição e a gente respira melhor. Todo mundo! Rega, rega, pra sua plantinha uma árvore ser. Rega, rega, e o nosso planeta proteger. Rega, rega, pra sua plantinha uma árvore ser. Rega, rega, e o nosso planeta proteger. Rega, rega, pra sua plantinha uma árvore ser. Rega, rega, e o nosso planeta proteger. Pra sua plantinha uma árvore ser. Rega, rega, e o nosso planeta proteger.